A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, que nos, que nos, ouve, que nos ouve nesse momento, que vão nos assistir em outro momento através das redes sociais, YouTube, Diácono Heriberto Oliveira, através do Facebook, Heriberto Oliveira, e do Instagram, Heriberto 1332. Meus amados, vamos analisar um trecho da Bíblia muito interessante. Eu vou fiz algumas leituras, estive até afastado por uns 2 dias. Eu estava fazendo um trabalho pessoal, mas sempre me lembrando da palavra, sempre com aquela vontade de ler e buscar mais entendimento a respeito das coisas divinas, que o próprio Deus nos adverte que analisai as Escrituras. A Bíblia fala isso. Analisai as Escrituras para que não sejais enganados. Então, meus amados, eu estava vendo as epístolas de João e achei no capítulo 3, versículo 5, uma leitura muito interessante para nós, que diz o seguinte: primeira epístola de João, capítulo 3, no seu versículo número 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Muito bem. A missão do nosso Senhor Jesus, nós sabemos que foi remover a culpa e a vítima do pecado, sendo ele totalmente santo e sem pecado. Isto fundamenta a necessidade de ligar esse negócio aqui. Isto fundamenta a necessidade e a ausência de uma vida de pecado prático nos cristãos, baseado no sacrifício de Cristo. Aí vem uma pergunta: o que está faltando para que nós valorizemos mais ainda o que aconteceu lá no Calvário? Que nós temos a certeza e a convicção de que a morte do nosso Senhor, tudo que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi unicamente por causa da pecaminosidade do mundo humana,
a coisa estava muito séria e daquele tempo o perdão dos pecados eram feitos através de sacrifícios. Tinha que ter um cordeiro puro. Enfim, há baseamentos que falam a respeito deste assunto. Mas, na realidade, todo aquele processo que aconteceu com o Senhor Jesus foi para nos dar convicção de que existe um Deus, de que existe um Salvador, de que existe uma vida após a morte, de que existe a possibilidade do perdão dos pecados. Tudo isso era pregado, era esclarecido pelos profetas, principalmente por João Batista, no ato do batismo. E João Batista era até bastante educado quando ia batizar o povo. Ele dizia: raça de víboras, arrependam-se. Em outras situações ele dizia: o que foi que fez vocês temerem a ira vindoura? E sempre a pregação dele era baseada nisso, no arrependimento dos pecados. Porque se há uma coisa que distancia o homem de Deus, chama-se pecado. É um dos principais aspectos que leva o homem a se distanciar do Pai. É o maldito do pecado, que já vem desde o início, desde o começo. Caso isso não tivesse acontecido lá no início, as coisas seriam bem diferentes. Às vezes eu fico a imaginar como teria sido se aquela fruta não tivesse sido comida, como seriam as coisas dos dias de hoje. Mas é uma situação em que a gente não consegue nem conjecturar. É difícil, a gente fica só a imaginar, né? Mas a Bíblia, ela nos dá informações suficientes de como é que vai ser se nós vivermos uma vida sem esse tal pecado que foi criado lá no início, lá no começo. A Bíblia nos fornece informações mais do que suficientes, como eu disse. São vários relatos bíblicos que nos ensina a como ter a vida que talvez hoje nós estaríamos tendo, se não tivesse a interferência do pecado, o surgimento do pecado no mundo. Eu falo da Nova Jerusalém, para quem acredita que existe uma cidade de ouro, de jaspe, preparada para os remidos. Falando em remidos, uma certa pessoa, ontem, eu ouvi uma pregação, e uma senhora estava pregando, e ela dizia que uma pessoa, um crente, havia tido um sonho onde ele morria e ia para o inferno. Chegando lá, ele, ao conversar com os que estão lá, os demônios, ele perguntava se lá tinha assembleianos. Ele dizia: tem gente da Batista aqui? Tem também. Tem gente da Universal? Tem. Da Mundial? Tem. Adventistas? Tem.
Deus é amor. E o diabo respondeu: tem. E para resumo de história, ele disse: olha, de todas as igrejas fundadas na terra pelo homem, de cada uma delas tem uma parcela de seus membros aqui. Não escapa uma. Aí, no sonho dele, ele é remetido para o céu. Ao chegar no céu, ele conversa com quem ele encontra por lá, encontra uma pessoa. Ele não soube especificar o que era, se era um anjo, se era Abraão, mas era uma pessoa vestida de branco, num lugar muito lindo, muito bonito. E aí ele viu a diferença. Não tinha fogo, não tinha grito, não tinha nada. Tinha pessoas alegres e contentes, enfim. E ele fez as mesmas perguntas que ele tinha feito ao diabo lá no inferno, ele fez a esta pessoa lá no céu. E esta pessoa respondeu para ele. Ele disse no sonho dele: olha, aqui tem somente os que foram lavados no sangue do Cordeiro, os que foram remidos e lavados naquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Esses, sim, estão aqui. Ele não citou o que nome de igreja, essa pessoa do sonho dessa criatura. Não citou. Então, se nós formos analisar bem o sonho dessa pessoa, existe uma realidade nisso, porque muitas são as instituições religiosas que por aí estão espalhadas, parede vermelha, parede preta, sala escura. Olha, é uma coisa impressionante. Os nomes são dos mais variados possíveis. Logicamente que todos têm o mesmo propósito, ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. Só que existe uma situação que ela precisa ser exposta, ela precisa ser falada para algumas pessoas que são de algumas dessas denominações que tem por aí. Se a gente andar pelo centro de uma grande metrópole, por exemplo, a cada esquina tem uma, mas nem todas estão andando nesse mapa. Nem todos estão seguindo a isso aqui. Nem todos estão se orientando através dela. Os que estão fazendo isso, esses sim, são os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a qual esse servo de Deus relatou em seu sonho. Para isto, existem uma situação aqui, um entendimento extraído de 1 João 3,5, que diz: quem permanece em Jesus nasce de novo, não vive na prática contínua e habitual do pecado. Eis a questão. Muitas pessoas estão nas denominações religiosas, sejam elas de grande porte, como temos muitas dentro do país, dentro do Brasil e do mundo, ou seja ela apenas em um quarto de 3, 4 ou 5 metros quadrados, onde cabem apenas 10 ou 15 pessoas no máximo. Não importa. Sejam elas de onde for, de grandes ou de pequenas
quantidade de pessoas, vamos chamá-las de igrejas, que na realidade igrejas, todo mundo sabemos que somos nós, mas se não tiver a presença da palavra, do Espírito, e se não nascer de novo, se está lá e está lá na continuação habitual, da contínua habitualidade do pecado, pode ter certeza, eu não tenho autoridade nenhuma e nem ninguém nesta terra para fazer julgamento, mas a palavra julga, a palavra fala que quem não nascer de novo, quem permanecer em Cristo e não tiver uma nova vida, não vai herdar a herança. Não terá, não receberá a coroa da vida. Deus não se une com o pecado. Deus é inimigo do pecado. E tem uma outra situação que eu conversava outro dia com uma pessoa que morreu um senhorzinho, faleceu um senhorzinho próximo aqui, onde a gente congrega, e este senhorzinho morreu numa ignorância. Nunca ninguém foi lá levar a palavra para ele. E eram do Império Romano, eles eram romanistas. Mas, devido ao ruim acesso e pessoas lá que conheciam a palavra, nunca foram lá levar a palavra para ele, embora ele não acreditasse, morreu sem conhecer a Cristo. Aí eu fiz uma pergunta, e agora? Para onde vai esta alma? Morreu sem conhecer. E a pessoa me disse, olha, pode ser que Deus tenha misericórdia por causa da ignorância. Não da ignorância física, de ser uma pessoa mal criada, de palavras abusivas, mas pela ignorância da falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E em algumas situações como essa, uma pessoa que não estudou, não sabe ler, eu conheço pessoas que nem Bíblia têm, nunca abriu uma Bíblia na vida, não sabe nem o que está escrito lá, se deixam levar pelo que os sacerdotes romanos falam, que eles só têm heresias em suas palavras, vamos dizer assim. Então aquilo ali torna a pessoa totalmente ignorante em relação ao verdadeiro evangelho. Agora, quando há a pregação da palavra, quando você, qualquer pessoa, chega para uma pessoa e faz o esclarecimento do evangelho, da palavra de Deus, e aquela pessoa não acredita, chama de mentiroso, como eu já fui chamado, disseram que a Bíblia é apenas um livro que o homem escreveu, isso não tem nada a ver, o que vale é o que o sacerdote romano lá está falando, ele é quem sabe de tudo, porque ele estudou 10 anos, e um pastor, ele nunca viu um pastor estudar 10 anos, uma pessoa estudar 10 anos para virar um pastor, não sabe ele que para uma pessoa virar um pastor basta Deus querer. Deus é quem levanta, não é a faculdade. Deus é quem... fosse assim, Davi teria tido que passar por um processo de ensinamento, de apostolado. Não, Deus apenas mandou ungir e ele virou o rei. E entre outros que aconteceram de maneira semelhante. Então, meus irmãos, o que acontece? Para nós que conhecemos a palavra, não caiamos na piscina de fogo, nós devemos ter uma vida renovada. Jesus diz, eu já vi pessoas dizerem, Jesus falou, vinde a mim como está. Sim, claro.
Quando você vai se converter, não interessa se você está sujo, está limpo, se está cheiroso, se está fedido, se está embriagado, se está drogado. Deus, o Senhor Jesus, não quer saber disso. Ele quer que você venha para Ele. Fazendo assim, Ele quer que você se transforme. Para isto, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, para que você seja renovado, você nasça de novo, você seja uma nova criatura, para que as pessoas olhem para você e dizem: rapaz, esse cara não era aquele que andava bêbado todo dia, era aquele que andava drogado, não era aquele que tinha o hábito de fazer furtos, de roubar, de fazer isso e fazer aquilo. Sim, ele fazia. Agora ele não faz mais. Agora ele anda bem trajado, anda com a Bíblia debaixo do braço, vai ao culto, presta atenção na palavra, está buscando o entendimento. Então, uma criatura dessa, houve nele aqui o nascer de novo. E se assim ele continuar, ele herdará a vida eterna. Ele herdará a vida que talvez nós teríamos hoje, caso não tivesse havido a introdução do pecado no mundo no início. Será uma vida de gozo e de paz. Uma vida que é inexplicável. Só mesmo a gente lendo os relatos bíblicos, ainda se torna-se um pouco, não difícil, mas deixa a gente curioso em muitas situações de como é que vai ser esse negócio lá. Mas o sonho do abençoado foi um negócio interessante. Ele diz que só está lá os lavados e remidos do sangue de Cristo. O que me levou a entender é aquele que permanece em Jesus e que nasceu de novo e não vive na prática contínua do pecado. Porque o que nós temos, meus irmãos, de pessoas que estão dentro das igrejas, que estão nos púlpitos, estão levando a palavra para as pessoas, mas que têm uma vida no mundo extremamente diferente da que ele tem dentro da igreja, como diz o ditado, não dá no gibi. Eu conheço muitos. Dentro da igreja é uma santidade que é uma maravilha, mas dentro de casa é um verdadeiro demônio. Na rua nem se fala. Então uma criatura dessa está muito longe de ter aquele banho de limpeza com o sangue do cordeiro. Ele pode até ter sido banhado, mas ele voltou para a poça de lama de novo. Tem uma história que diz que o cara criava uma porca e ele gostava muito dela e ele, certa vez, deu um banho nela, deixou ela bem limpinha. Quando ele terminou, ela foi lá para dentro da poça de lama de novo. Assim acontece, espiritualmente falando. Você aceita o Senhor Jesus, confessa, Ele te limpa, Ele perdoa teus pecados, Ele te deixa alvo como a neve. Mas demora ali uma semana, ou até menos do que isso, você pula dentro da lama de novo. Aí fica mais sujo 7 vezes. Que a Bíblia fala que o demônio, quando sai, quando ele vê que tem brecha para ele de novo lá, ou no lugarzinho onde está limpo, porque ele não vai achar lugar para ficar, ele volta e traz mais 7 pior do que ele. Aí é onde o camarada cai dentro do buraco de novo. Aí a vida vira uma verdadeira tragédia. Aí ele não nasceu de novo, mas morreu de novo. Morreu espiritualmente. Aí começa a prática dos pecados, a prática habitual do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que nós estamos vivenciando algumas situações aí de mortes, atrás de mortes. Aqui para nós tem acontecido ultimamente tantos velórios
que é um negócio impressionante, faz a gente lembrar do que está escrito. Velórios acontecendo, e a gente vai ver quem foi que morreu. Ah, foi o fulano. Aí a gente vai observar as práticas que o fulano tinha, aí a gente já lembra disso aqui. Já lembra daquele versículo. O salário do pecado é a morte. A pessoa teve a oportunidade de se livrar daquilo ali, mas não aproveitou, voltou lá para onde estava, e como eu disse, vem mais 7 pior do que o que já estava com ele, e faz com que ele pereça e leva a alma dele para o inferno. Cuidado, irmãos e minhas irmãs. Cuidado. Tenhamos cuidados com essa questão aqui do nosso nascer de novo, porque ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E assim fazendo ele, se nós pegarmos e atrairmos esses pecados de novo para nós, é sinal que nós, como diz o ditado, não estamos querendo nada com a vida. Não estamos querendo conhecer o reino de Deus, onde brota maravilhas, onde tudo o que é de bom que você possa imaginar está lá. O que aconteceu no Calvário com Jesus não apenas perdoa, mas visa destruir as obras do diabo, libertando o crente do domínio do pecado. Veja só o que fala. Libertando o crente do domínio, porque o pecado ele domina a pessoa. Ele tem o poder de dominar. É aí onde mora o perigo. Depois que você fica dominado por ele, aí a tua vida desmorona de uma maneira trágica. Por isto, meu irmão, orai, vigiai. Tenha cuidado, vigilância, 100%. Seja um sentinela atento na sua vida espiritual, para que você não morra de novo. Se você nasceu de novo, não queira morrer de novo, porque o negócio é complicado, viu? A Bíblia traz relatos horrendos em relação ao que acontece. Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossas vidas, hoje e sempre. E que Deus abençoe esse dia de sábado a todos nós. Não esse dia de sábado, mas a outros dias em que nós iremos, aos que irão ver esta palavra, que o dia que você tiver acesso a ela seja abençoado, não só esse dia, como os que virem adiante. E siga firme na fé, siga firme com Jesus, que no final do caminho você vai ter uma grande vitória e você vai ser uma pessoa muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus.